Este podcast é uma gentileza da construtora Vimarra, 43 99993 0033, Londrina, Paraná. Olá, sejam bem-vindos a esta nova semana. Hoje é segundona, 8 de agosto de 2022. Quero mandar um abraço especial para os meus novos amigos, a Roberta Costa de São Paulo, o Eliardo Rodrigues, a Fernanda, a esposa e as filhas de Fortaleza, Ceará, o Felipe Almeida de São Paulo, capital, também o Fernando Dias de Recife, no Pernambuco, e tantos outros que deixaram mensagem lá no Instagram. Se você ainda não é seguidor, então procure lá, padre.heriberto, com H e tudo minúsculo. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, que os méritos e ensinamentos de São Domingos venham em socorro da vossa Igreja, para que o grande pregador da vossa verdade seja agora nosso fiel intercessor. Amém. Mateus capítulo 17, versículos de 22 a 27. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galiléia, ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga imposto no templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo os filhos são livres. Mas, para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles por mim e por ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O primeiro anúncio da paixão e morte produziu uma forte reação por parte de Pedro, que não queria saber do sofrimento e nem da cruz. E Jesus responde com a mesma força: Vai para longe de mim, Satanás. Mateus 16. Aqui no segundo anúncio, a reação dos discípulos é mais branda, menos agressiva. O anúncio produz tristeza. Parece que estão começando a entender que a cruz faz parte do caminho. A proximidade da morte e do sofrimento pesa sobre eles, gerando forte desânimo. Mesmo quando Jesus tenta ajudá-los, a resistência de séculos contra a ideia de um Messias crucificado continua sendo maior. Quando chegam a Cafarnaum, os cobradores de impostos do templo perguntam a Pedro: O seu mestre não paga imposto? Pedro responde: Sim. Desde a época de Neemias, lá no século V a.C., os judeus que haviam retornado do exílio da Babilônia solenemente se engajaram na Assembleia para pagar os vários impostos e taxas para garantir que o templo continuasse funcionando e para cuidar da manutenção, o serviço sacerdotal e a construção do templo. Isso está lá em Neemias, capítulo 10. Pelo que se sabe, a partir da resposta de Pedro, é que Jesus pagava esse imposto, como todos os judeus faziam. A conversa entre Jesus e Pedro é meio que estranha. Ao chegar em casa, Jesus pergunta: O que você acha, Simão? Os reis desta terra, de quem eles cobram os impostos e taxas? De seus próprios filhos ou de estranhos? Pedro respondeu: De estranhos. E Jesus diz: Portanto, os filhos são livres? Provavelmente, isso reflete uma discussão entre os judeus cristãos antes da destruição do templo no ano 70. Eles se perguntavam se deveriam ou não continuar pagando o imposto do templo, como faziam antes. Em resposta a Jesus, descobrem que não são obrigados a pagar este imposto, mas apesar de não terem obrigação de pagar,
A recomendação de Jesus é fazê-lo para não causar escândalo. São Domingos de Gusmão. Domingos nasceu no dia 24 de junho de 1170 na Espanha. Pertencia a uma ilustre e nobre família muito católica e rica. O homem espanhol dedicou-se aos estudos, tornando-se uma pessoa muito culta, mas nunca deixou a caridade de lado. Ainda durante os estudos, vendia seus pertences para ter um pequeno fundo e com ele alimentar os pobres e doentes. Aos 24 anos, recebeu a ordenação sacerdotal. Durante a Idade Média, período em que viveu, havia a heresia dos cátaros, surgida no sul da França. Eles pregavam a reencarnação e a relação direta entre os homens e Deus. Domingos teve de enfrentar esta missão com muita eficiência, usando apenas o seu exemplo de vida e a pregação da verdadeira palavra de Deus. Em 1215, Domingos fundou o primeiro mosteiro dos Irmãos Pregadores. Nesta época, Domingos começou a propagar a devoção ao Rosário Mariano. Por isso, os dominicanos são tidos como os guardiões do Rosário, cujo culto difundem no mundo cristão através dos tempos. Eles passaram a ser conhecidos como homens sábios, pobres e austeros, tendo como características essenciais a ciência, a piedade e a pregação. No dia 8 de agosto de 1221, com apenas 51 anos de idade, ele morreu. Ó Pai, pela vossa misericórdia, São Domingos de Gusmão anunciou as insondáveis riquezas de Cristo. Concedei-nos por sua intercessão crescer no vosso conhecimento e viver na vossa presença segundo o Evangelho, frutificando em boas obras. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Por intercessão de São Domingos de Gusmão, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa semana, Deus te ilumine sempre.